Pronto, começamos a gravação aqui. A gente ainda está no conteúdo de funções, certo? Eu acredito que é o último assunto. Deixa eu só importar aqui o calendário que eu tinha feito. Eu mesmo fiz o calendário, eu mesmo desrespeitei o calendário que eu fiz. Programação de conteúdos, acho que é esse. É esse aqui, tá bem aqui. É isso. Tá, a gente já passou por isso aqui. Ô, Rodrigo, o senhor usa a Oi, mesa digitalizadora? uso. Ah, eu percebi pela caneta, pelo modo que faz. Pelo Não, quê? o modo que, tipo, que usa ela. Aí eu imaginei que fosse. Ah, entendi. É porque, na verdade, quando eu comecei a dar aula, em 2020 eu não dei aula porque não teve aula, né, na verdade. E aí, quando eu comecei, só no cursinho, o curso Universidade para Todos, ele não parou, ele continuou. E aí, eu dava aula a semana toda. Só que eu dava aula com mouse, era horrível escrever com É ruim mouse. demais. Muito, 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 muito. Até no notebook, você, no mousepad, é horrível. E a Mousepad é pior ainda. É isso, minha letra já é feia, e imagine, né? Então, o que foi que aconteceu? Quando chegou esse ano, eu praticamente tipo, eu tô dando aula nos 3 turnos, então de manhã, de tarde e de noite. Tava muito, digamos assim, era muita aula para escrever com o mouse, e escrever com o mouse também demora muito. E matemática tem cálculos, então, tipo, às vezes eu sei lá, em um cálculo que eu levaria 20 minutos no mouse, eu, escrevendo com a mesa, levaria, sei lá, 5 ou 10. Aí eu disse, não, eu tenho que comprar uma que para pelo menos me ajudar, fazer alguma coisa aí com. Eu tô Bom, querendo uma pra ilustração. muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito legal. Se você quiser um dia emprestado, eu te empresto para você ir treinando alguma coisa assim. Quando Ah, acabar as beleza. aulas, fique tranquilo. Porque no Bernadette eu dou aula até. Não, o Tinoco vai até dezembro, né? O Tinoco vai até dezembro. O Bernadette eu acho que vai até 5 de dezembro, eu acho. E o cursinho vai até o Enem, vai até o novembro. Pronto, aí eu vou levar alguns meses aí sem coisa. Também não vai ter aula da faculdade, aí eu empresto de boa. Bom, sim, não era isso que eu tava vendo. Não. Pois é, eu mesmo fiz o calendário, eu mesmo desrespeitei o calendário aqui. Porque a primeira coisa que eu tinha esquecido é que eu tinha programado alguns formulários de questões para a gente fazer. Por exemplo, essa primeira lista que eu mostrei nesse instante era para ser um formulário, eu não coloquei no formulário, eu fiz um PDF e enviei para vocês, porque talvez vocês devem ter links de formulários a rodo aí para fazer e não queria ser só mais um para atrapalhar a vida de vocês, entre aspas aí. Bom, veja só, por exemplo, nessa primeira semana a gente não teve aula. Dia 11 a gente não teve aula, eu acho. Dia 13 de outubro foi a reunião do Tinoco, não teve aula também. Bem na minha aula. Essas coisas só me acontecem na minha aula mesmo. E a gente começou dia 18. Então, tipo, isso aqui foi para baixo. O que é que acontece? Essa aula de hoje, que é função exponencial, seria dia 25. Que onda, que coincidência. Ficou certo, 25 de outubro. Foi porque eu pulei a análise combinatória, eu tirei da ordem, eu vou falar dele depois. Análise combinatória é um assunto que todo ano cai, e como é muito importante, eu vou deixar ele para um pouco mais perto do Enem, para não ter uma, digamos assim. Correr risco de esquecer. É isso, para ninguém esquecer, para não ter essa chance de esquecimento, que é normal esquecer, certo? Isso é uma coisa que eu não cobro muito dos alunos, não. Por isso que, para isso que existe revisão, né? Ok, a gente ainda tem, por exemplo, log, certo? Não vou entrar muito em detalhe de cálculo
as funções logarítmicas e gráficas, essas coisas, não. Porque quando cai log no Enem, é mais propriedades do próprio log, certo? Algo que a gente começa a ver com função exponencial. O pessoal sabe que eu dou aula e fica me ligando. Bom, a gente começa... Bom, a única coisa que eu posso falar agora é que log é o inverso de função exponencial, mas eu não posso falar mais que isso. Depois a gente vai ver um pouquinho de estatística, né? Calcula média, mediana, moda, ver algumas coisas de gráficos aí, de tabelas, que começa aqui. Progressão aritmética, PA, PG, não sei porque eu não escrevi PG aqui. Aí sim, vem análise combinatória e probabilidade, que são assuntos que são intrínsecos. Deixa eu só ver como é que está aqui. Pronto, beleza, abaixa um pouco só para enxergar melhor também. Matemática financeira, todo ano cai, pelo menos uma questão, e é uma coisa que o juros simples, por exemplo, é uma função do primeiro grau, juros compostos é uma função exponencial, e aí vai, ou seja, são mesmos assuntos, só que aplicações diferentes. Geometria, que é muito importante, eu também deixei para cima do Enem, certo? As duas últimas aulas, dia 17 e dia 22 de novembro. Eu não sei também se vocês vão querer aula na segunda-feira, depois do dia 21, talvez queiram descansar por causa do Enem, que vai ser dia 21 e 28, né? Exatamente 22, não sei se vocês vão querer. Se vocês não quiserem, na segunda eu vejo outro dia da semana para a gente, só para não perder a aula. Geometria plana e geometria espacial, e a gente faz uma boa revisão aí. Ok. Então vamos lá. O que eu separei para a gente ver hoje é algo do tipo chamado função exponencial. Bom, o que é que você tem na função exponencial? É que você tem na função exponencial. Veja só, primeira coisa antes de tudo, bora relembrar o que é uma função. Função é uma relação entre dois conjuntos de elementos, certo? Dois conjuntos numéricos, certo? Relembrando, né? O primeiro a gente chama de independente, o segundo dependente, y ou f de x. O que é que acontece? Por que tem esses nomes? Porque os valores que vão estar aqui dependem unicamente e exclusivamente dos valores que estão aqui. Por exemplo, aquele exemplo clássico de questões de táxi, né, que eu falei lá na primeira aula, foi na segunda, não sei. O valor que você vai pagar pela sua corrida, depende da quilometragem que você anda, da trajetória, da distância da sua trajetória. Então, se você andar mais, paga mais. Andar pouco, paga pouco. Simples assim. Então, ao pé da letra aí, você tem que... O valor que você paga, que é este cara aqui, representado pelo y, ou f de x. Boa noite, Beatriz. Depende da quilometragem que eu chamaria de x aqui. Até aqui, beleza? Deu para relembrar aí? Sim. Eu sim. Pronto. Beleza. Tá, deixa eu só responder aqui. O pessoal deve ter ligado aqui. Agora eu vi quem foi. Deve ser por causa do Flidoma aqui amanhã, né? Festa literária. Se vocês quiserem, passem no stand lá da praça. Ah, vai ser presencial, é? Eu achei que ia ser online. Olha, vai... tranquilo, Pedro. Agora que eu vi o chat aqui. Ela vai ser online e presencial. Porque, tipo, vai ter uns stands lá na praça, já estão até armados já. Mas uma parte da programação vai ser no Meet e uma parte vai ser lá na praça. Acho que alguns alunos vão colocar algumas obras, algumas contribuições lá. Eu, particularmente, vou estar na quarta-feira à tarde por lá. Bom, sim, outra coisa. Esqueci. Bom, o que é que acontece?
você tem... Sim, que essa relação é construída, é chamada de função. Geralmente a função, ela é polinomial, certo? Eu já falei sobre isso. Polinomial é o polinômio que tem grau, certo? Não é a função. Mas só para, de maneira didática, a gente chama de função do primeiro grau e segundo grau, só porque é mais fácil de falar. Então, função do primeiro grau, a gente já viu que era o quê? Ax mais b, né? Função do segundo grau, a gente também já viu, vou chamar de uma função g aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza, a gente já viu. Só que nesse caso agora, a gente vai começar a falar de funções que não são polinômios, ok? Ou seja, não tem aquelas expressões grandes de não sei quem, x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x, mais não sei o quê. Não, não tem nada disso. O que acontece agora é que, desculpa, essa função exponencial, primeiro, quando eu falo função exponencial, vocês pensam em quê? Esse nome, Expoente. pronto. Expoente. Expoente. Deixa eu só... Expoente. Quando a gente fala de expoente, fala de potenciação, fala de tudo sobre isso aí. Então, veja, quando a gente... como é que funciona a potenciação, né? Bora dar um lembrete aqui, ó. Potenciação, lembrete. Potenciação aqui. O que é que acontece? Bom, potenciação é um apelido para você encolher uma conta de multiplicação de números repetidos. Falando de uma maneira bem grosseira, certo? Hoje eu tenho uma aluna convidada, ok? Deixa eu colocar aqui. Tranquilo, Beatriz, tranquilo. Beatriz está dizendo que o áudio estava ruim. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Tá de boa. Eu tô. Pronto, tá beleza. Boa noite, Deise. Beleza, então, um lembrete aí da potenciação. Beatriz falou, eu esqueci até o que eu estava falando aqui. Então, assim, para que serve a potenciação? Ela só serve para encolher uma multiplicação de números repetidos. Então, se eu tivesse assim, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, é a mesma coisa de eu pegar. Ó, se eu coloquei 7 5 vezes, é a mesma coisa de eu escrever 7 elevado a 5. É só isso, certo? Não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Bom, claro, escrever é uma coisa, calcular é outra, né? Porque a gente sabe que essa conta aqui vai ser imensa. O resultado vai ser um número gigante. Mas, por base, a potenciação é isso. É só o encolhimento de uma conta gigante. Claro, de números repetidos, certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, 10 ao cubo, seria 10 vezes 10 vezes 10. 10 ao quadrado seria 10 vezes 10. 10 elevado a 1 seria 10. 10 elevado a 0 seria 1. Bom, veja só. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor, para eu falar melhor também o que é que... onde eu estou querendo chegar. Ó. 10 vezes 10 vezes 10 ó, é 1 e 3 zeros, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Escreve 1, 3 zeros, 1000. 10 vezes 10, 100. Eu vou colocar aqui. Aqui 10 é o próprio 10, ou seja, eu estou diminuindo o número de zeros, então 10 elevado a 0, 1. Não tem zero nenhum. Ok. Bom, onde é que eu estou querendo chegar? Se você parar para analisar, eu estou aqui fazendo o seguinte, ó. O número que eu estou, o valor que eu estou modificando aqui é o expoente. Vocês concordam? Sim. Sim. Pronto. 0, 1, 2, 3. Quando eu estou modificando esse expoente aqui... Vixe, sumiu o negócio aqui. Pronto. Estou modificando o expoente aqui, ó. O que está acontecendo com o resultado é que o resultado também está mudando. Então, veja,
Lembra que eu falei que função é uma relação entre dois conjuntos numéricos? Então, neste caso da função, aqui nessa aplicação aqui, ó, eu estou tendo uma relação entre os valores que eu vou colocar no expoente e os resultados da conta, certo? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, ó, essa função aqui eu posso escrever do tipo aqui, f de x igual a algum número aí aleatório. Aqui eu coloquei 10 ao quadrado, 10 ao cubo, pode ser qualquer número. Então, eu vou dar, sei lá, um número a elevado a x. Então, veja, ó, por que é que eu estou dando esse enfoque e estou falando tão devagar, calmo, para olhar isso aqui, ó? Porque, veja, f de x, o número que você substitui aqui, ó, né? Calcular f de 1, calcular f de 2, você coloca ele no lugar do x. Ou seja, o x é o expoente. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O que eu estou mudando aqui é o expoente. Então, esse cara aqui é um exemplo de uma função exponencial. Nesse caso, deixa eu só consertar aqui. Nesse caso, desculpa, ele seria o quê? F de x igual a 10 elevado a x. Então, por exemplo, calcule f de 1. F de 1 é 10 elevado a 1, que deu 10, que está bem aqui, ó. Calcule f de 2. 10 ao quadrado, que é 100, que está bem aqui, que a gente já fez isso. E assim por diante. 10 desculpa, f de menos 2. 10 elevado a menos 2, que é inverso, né? Então é 1 sobre 100, que não está aqui, mas serve. Bom, ou seja, qual é a diferença então? Por que é que função exponencial é tão... não, eu vou deixar esse f de x aqui. Por que é que função exponencial é tão importante e diferente da função do primeiro grau e do segundo grau? Porque a função do primeiro e segundo grau, eu vou colocar a do segundo grau aqui, ó, x ao quadrado mais bx mais c. O x, ele está embaixo, falando de uma maneira bem grosseira. Ele está aqui embaixo. E a função exponencial, esse número aqui, ó, não muda. Quem muda é o expoente, certo? E aí, o que é que acontece? Como pode ser qualquer número, ok? Deixa eu só dar um aumento nisso aqui para na hora de sair o PDF eu poder colocar aqui. Pronto. Então, em resumo, como é que funciona a função exponencial? Eu tenho que ele vai ser aqui do tipo formato, né? Eu chamo de formato. Ele é do formato f de x ou y, que é a mesma coisa, né? Algum número aí aleatório elevado a x. Só isso. Pode ter exatamente, Darlane. Só muda o expoente. Perfeito, perfeito. Agora que eu vi o chat. Pode ser que eu tenha um número, sei lá, fixo aqui, mais b. Pode ser que eu não tenha. Tanto faz, certo? Mais b. Eu vou colocar como que não tem, porque não influencia muito, certo? Porque é só o expoente que vai mudar. O número já diz, né? Ele é fixo. Só que eu tenho algumas restrições. Primeiro, esse valor aqui, ó, que a gente chama de base, né? Notação científica, números na base 10, né? Aquela coisa toda. O número que fica embaixo, ó, 2 elevado ao cubo, o 2 é base. Esse número aqui, ó, ele nunca pode ser 1 para essa função ser exponencial. Nunca pode ser 1 e nunca pode ser 0. Por quê? Se for 1, por exemplo, f de x igual a 1 elevado a x. Qualquer valor que você coloca aqui no lugar do x, o resultado vai dar 1. Vocês concordam? Sim. Peraí, como é? Tipo assim. Sim, peraí. Ó, eu tenho aqui, ó, f de x igual a 1 elevado a x. Veja só. Deixa eu só consertar a mesa aqui. 1 elevado a x. Pronto. Meu Deus, que 1 feio. Beleza.
Qualquer valor que eu coloque aqui no expoente, no lugar do x, qualquer valor que eu coloque aqui no lugar do x, o resultado dessa conta vai ser 1. Ah, sim, sim. Não é isso? Porque, por exemplo, 1 elevado a 0 já é 1. 1 elevado a 1, 1. 1 elevado a 200, 1 também. 1 elevado a, sei lá, menos 200 é o inverso de 1 elevado a 200, que é 1, que também dá 1. Ou seja, para todo valor que eu escolha na face da Terra, na face do universo aí, o resultado sempre vai ser 1. Essa função não seria uma função exponencial, ela seria uma função constante, já que o resultado só é 1. É um resultado constante, é uma função constante. Então, vou apagar aqui. Vou apagar. Mesmo? Bom, por que é que também não pode ser 0? Pelo mesmo motivo. 0 elevado a x, na verdade, não é nem conta para fazer aqui. Já vai dar 0. Né? 0 vezes 0. Ó, 0 vezes 0 já é 0. Então, 0 ao cubo é 0. Só não existe 0 elevado a 0, certo? Mas isso aqui é um papo para outro dia. Sei lá. Então, esse número aqui, essa base, ela nunca vai poder... Cadê? Ela nunca vai poder ser 1 e nem 0. Certo? Falando agora, parece até óbvio, né? Mas é uma coisa a se pensar aqui. E também nunca vai aparecer para vocês sendo 1 ou sendo 0. É só um detalhe que eu não posso deixar passar. Não posso deixar de falar. A gente chama isso de restrições. Bom, esse x aqui, ele pode ser qualquer valor, eu já falei isso. Então, esse x aqui não tem restrição nenhuma. Como ele pode ser qualquer número, esse qualquer número que existe, a gente chama de números reais, né? Qualquer valor que você, sei lá, pense um número estrondoso aí na sua mente. Qualquer número que você pensou, você pode colocar ele aí. Pode ser vírgula, pode ser fração, negativo, raiz, raiz de pi. Elevado a raiz de pi. Existe. É difícil de calcular? Mas existe. Bom, agora você tem o seguinte. Vou voltar para vocês perceberem uma coisa aqui, ó. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que eu estou aumentando os valores do expoente aqui? Vocês concordam que o resultado também está aumentando aqui? Sim. Simples, né? Porque 10 ao cubo, quer dizer, eu estou aumentando o número de parcelas da multiplicação. Ó. 1, 2 parcelas, 3 parcelas. Nunca mais eu tinha falado isso. Parcela de multiplicação. Então, sei lá, acrescentar mais um 10 aí, vai ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O resultado vai aumentar. Certo? Então, toda vez que eu tenho uma multiplicação e eu acrescento mais uma parcela, sei lá, eu tenho um número aqui, Z. Multiplico por ele, multiplico por ele, multiplico por ele, e assim vai. O resultado só vai aumentando. Todo mundo concorda? Sim. Pronto. Mas não é. Existem números que quando a gente multiplica, quanto mais a gente multiplica ele por ele, o resultado, em vez de aumentar, diminui. Vocês conseguem imaginar que números seriam Como esses? assim? 0,5, por exemplo? Pronto, chegou no ponto. Números decimais. Decimais aí, peraí, desci a tela. Não, mentira. Decimais. Números decimais ou frações são a mesma coisa. Por exemplo, você tem 0,2. Pronto. Vou multiplicar 0,2 por 0,2. Aqui já dá 0,04. Meu Deus. Era 0,2. O resultado deu um número menor do que 0,2. 0,04. Uma outra forma de você ver isso é o quê? 2 décimos. Né? Como é que a gente escreve 2 décimos mesmo? 2 por 10. 2 sobre 10. Que eu posso simplificar. E vai dar 1 sobre 5. 1 sobre 5 é R$ 1 dividido para 5 pessoas, dá 20 centavos. Se eu multiplicar por ele mesmo... Opa. Vou consertar aqui. 1, 5. 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5, 25. Oxi! Virou R$ 1 dividido para 25 pessoas. Ou seja,
O resultado está diminuindo. Vocês estão vendo isso aí? Ou ficou meio confuso? Dá pra entender. Nunca tinha entendido como era que diminuía, não, mas agora eu consegui. Pronto, que bom, que bom. Eu só aceitava que dava pra diminuir, mas nunca tinha entendido como era. Legal. Darlane e Beatriz, deles também? Dá para entender aí mais ou menos? Tem como explicar mais uma vez essa última parte? Claro que sim, claro que sim. Tipo assim, você entendeu que eu transformei 0,2 em um quinto? Sim. Pronto. Beleza. Bom, então, como é que eu faço uma multiplicação de fração? É simples. Na verdade, multiplicar fração é mais simples do que você fazer uma soma ou subtração. Porque não tem que fazer MMC, é direto. A gente multiplica 1 por 1, em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5, 25, escreve embaixo. O que é que eu tenho? Se eu for comparar este número aqui com esses dois, esse daqui ó, é muito menor do que esses dois. Por quê? Porque a gente lembra que fração, toda fração é a divisão. Então significa que 1 por 5 é a mesma coisa de você pegar uma coisa, sei lá, uma barra de chocolate, e dividir para 5 pessoas. Aqui você tem 1 sobre 25, você pega essa mesma barra de chocolate e divide para 25 pessoas. Então veja que 1 por 25 é muito menor. Na verdade, tecnicamente, ela é 5 vezes menor do que 1 sobre 5. Ficou melhor aí para entender? Não entendi Sim. nada. Consegui entender. Obrigada. Entendeu? De nada. Beleza. Então veja, ó, já percebi que quando o número é fração, é fracionário, né? Que é a mesma coisa de ser um número decimal, certo? A gente já sabe isso. Quando eu faço, quanto mais eu multiplico, menor vai dando resultado. Então veja, peraí. Então tem o seguinte fato, ó, eu não vou apagar isso aqui, não, vou deixar isso aqui como rascunho cá no canto. Então eu tenho o seguinte fato: quando eu vou até escrever assim, quando o A, que é aquela base, né? Lembra? F de x é igual a um número elevado a x. Quando esse número ele não for fração, ou seja, quando ele for maior do que 1, a função, vou colocar f de x, é crescente. Vou botar de vermelho. É crescente. E quando for um número que for fração, aí na definição, eu não gosto muito de definição não, gente, que é como se fosse obrigatório para gravar. Mas quando A é fração, lá vai estar escrito o quê? Quando ele está entre 0 e 1. Quando ele está entre 0 e 1, esse f de x é decrescente. Pronto. Então, o que é que acontece? Acontecem duas coisas, certo? Eu vou colocar esse rascunho aqui embaixo. Pronto. Acontecem duas coisas. Toda função tem gráfico e a gente sabe que a função exponencial, como é também uma função, ela também vai ter um gráfico. E esse gráfico eu vou tentar desenhar aqui e agora. Era até um programa isso aí, aqui e agora. Bom, eu tenho aqui um plano cartesiano, qualquer um. X e Y. O que é que acontece? Para o meu caso da função ser crescente, a gente já viu. Crescente. Ó, o nome já diz. Ela é crescente por quê? Porque quando eu vou aumentando os valores do x, o resultado também está aumentando. Então, isso significa, olha lá, olha o plano cartesiano. Por onde é que ele aumenta? Aumenta para a direita e aumenta para cima. Por isso que existem essas duas setas aqui. Ó. Aumenta para a direita e para cima. Significa que o gráfico tem que tomar pelo menos essa direção aqui. Ó.
Então, o gráfico é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. Pronto. Beleza. E quando a função é decrescente, ela é ao contrário. Quanto maior for o valor do x, menor fica o resultado. Certo? Então, ela é mais ou menos assim. Olha que massa. Se no quadro fosse assim, hein? Facilitava tanto. Decrescente. Ok? Bom, tem um detalhe que passa despercebido, não é muito importante, não, o Enem não cobra, mas é interessante falar. Toda função exponencial passa pelo número 1 no y. Por quê? Esse ponto 1 aqui, ó, o x desse ponto, alguém consegue me dizer quanto é que vale a coordenada x desse ponto aqui? Esse ponto verde? 0. Perfeito. A coordenada desse ponto é 0 e 1, né? Significa o quê? Quando o expoente for 0, você sabe que todo número elevado a 0 dá 1. Então, qualquer que seja a base, qualquer que seja a função exponencial que você tenha, todo gráfico vai passar por esse ponto 1. Isso aqui é regra, é a única coisa que tem em todos os gráficos de uma função exponencial. E aí, esse assunto de função exponencial é um conteúdo atual porque ele está presente aí no Covid, aqueles gráficos lá de... Não sei se vocês lembram, mordi minha boca, não sei se vocês lembram do ano passado, tinha uma discussão que falava direto, que era sobre atingir o pico da pandemia, algo do tipo. Seria mais ou menos a mesma coisa. Seria tipo assim, eu tenho que droga, eu tenho sei lá, um gráfico. Teria um gráfico aqui. Sei lá. E aí, como é que funcionaria? Esse gráfico, claro, reprodução de bactérias, reprodução de vírus, sempre algo desse tipo, todos são em caráter exponencial. E aí eu tenho um gráfico muito parecido com esse, só que a gente não quer que a quantidade de pessoas infectadas seja mais ou menos assim. A gente quer que ela atinja um ponto que o povo chama de pico, e aí essa curva que viria Chama de para quê? pico da pandemia, Ah, sim, entendi pi. que essa curva que continuaria para cá, para cima, a gente queria que ela fosse, digamos assim, tivesse uma inclinação bem menor, que é aquele tal do achatamento da curva, entre aspas. Vocês devem ter ouvido bastante falar disso aí. Até que o número de infectados ficasse constante, ou seja, ninguém aumentasse mais nem reduzisse, né? Porque não tem como reduzir. Bom, que seria, sei lá, um exemplo de Covid-19. Peraí, o achatamento, no caso, seria queda ou, tipo, não subir mais? Não subir mais. Ah, beleza. Porque, no caso, aqui seria um gráfico do valor total de infectados. Eu vou até colocar aqui. Total de infectados. Então, por exemplo, total de infectados já conta quem já foi infectado e quem está atualmente na hora do gráfico. Digamos assim, falando de uma maneira bem grosseira. Então, se eu tenho em conta que a curva está achatada, ou seja, não está nem subindo nem descendo, significa que quem já foi infectado já foi e não tem mais nenhuma pessoa ou quase nenhuma pessoa sendo infectada. Ô, Certo? Seria... Rodrigo. Oi. Não, pode terminar, desculpa. Não, pode falar, fica à vontade. Ah, certo. É porque eu tinha falado, achei que tinha terminado. Não, Na verdade, eu não sei se eu já falei isso agora, porque, enfim, eu tava resolvendo as outras coisas aqui e acabei saindo um pouquinho da aula. É o seguinte, a gente geralmente vê o eixo X e o eixo Y, tipo, sendo alguma coisa, tempo, quantidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso pode ser, tipo, aleatório ou uma coisa tem que estar sempre no eixo X e outra coisa tem que estar sempre no eixo Y? Rapaz, é uma ótima pergunta sua. Não, aleatório ela não é. Por que não pode ser aleatório?
Porque a gente sabe que toda função, quer dizer, o gráfico já é de uma. A não ser que seja de estatística. Gráfico de estatística, aí sim podem ser aleatórios, porque eu posso colocar um gráfico, a gente fala deitado ou em pé, mas eu posso colocar um parâmetro na horizontal, um parâmetro na vertical, ou vice-versa. Aí, por exemplo, aqueles gráficos de estatística, gráfico de barra, gráfico de linha, poderia ser assim ou poderia ser assado. Não, tia, poderia ser assim também. Mas no caso de gráfico de funções, aí sim, não pode ser aleatório, porque eu sempre tenho uma relação entre duas quantidades diferentes, ou melhor, duas quantidades de coisas diferentes. Então, por exemplo, gráfico do Covid. Geralmente, como é posta, né? Esse eixo horizontal aqui geralmente é o tempo. Aí sim, o tempo pode ser dias, horas, o que você precisar, meses, anos, dependendo do que seja o gráfico. E aqui, sei lá, a quantidade de pessoas, o número de pessoas, vou colocar a quantidade. Quantidade de pessoas, quantidade de vacinas, algo do tipo. Eu vou tentar mostrar aqui, você me deu uma boa ideia. É porque, peço até perdão, eu não preparei a aula de hoje, eu dei aula desde as 10 da manhã e pouco. Eu tô. Deixa eu mostrar aqui a vocês uma coisa aqui rapidinho. A paz Darlane, porque o X sempre é o primeiro e não o Y. Você fala no caso da coordenada? Isso. Pronto. É uma ótima pergunta também. Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Na verdade, isso aí é só uma convenção, é só uma regra. Foi uma regra que foi posta pelo matemático da época, René Descartes, ou Descartes. Por isso que vem o nome plano cartesiano. E, na verdade, eu contei a vocês já a história do plano cartesiano, porque foi criada? Não, né? Não, acho que não. Não, acho que não. Porque, tipo assim, naquela. Bom, não sei se vocês já pararam para analisar, os mapas da antiguidade eram pintados, certo? Eles contratavam pintores para representar aí alguns mapas, e aí a gente sabe que na época antiga também tinha muita guerra. Então suponha que, sei lá, eu sou uma nação, eu sou o exército de uma nação e que está em guerra com outra. Então, sei lá, tem aqui um mapa, contratei um pintor para representar aí, tem, sei lá, tem aqui uma cidade aqui, uma cidade aqui, uma cidade aqui, e eu tenho que chegar neste cara aqui. Então, não tinha uma escala bem definida, certo? E isso, ao longo do tempo, com o tempo, os anos foram passando, de 1100 para 1200, 1400, quando chegou em 1400 e 1500, aí o pessoal já estava começando a se incomodar com esses mapas, fora de escala. Então, por exemplo, eles calculavam que levariam, sei lá, 2 dias para chegar e levavam 4, 5. Muita gente teve muitas baixas nos exércitos e tal. E aí, o que é que acontece? Quando sempre tem guerra, o pessoal recorre à ciência, né? Infelizmente, para ajudar o pessoal da guerra. E nessa época, chamaram esse matemático aqui, que também era geógrafo, era filho do mesmo de coisa, a tentar sanar esse problema. Aí ele teve uma ideia: que tal a gente criar um sistema de escala que seja oficial, que todo mundo utilize o mesmo sistema de escala? Então, o que foi que ele fez? Ó, eu vou chamar, na época estava surgindo a cartografia também, né? Eu vou chamar um eixo de vertical, um eixo de horizontal. Eu não me lembro se foi ele que deu os nomes, abscissa e ordenada, não lembro se foi ele, mas na parte de geografia, né? A horizontal aqui, a gente teria as longitudes, não é isso? E a vertical, a gente teria as latitudes.
e assim por diante, ou era o contrário, não me lembro. Então, tipo, ele criou esse sistema posicional, ou seja, é um sistema que poderia localizar qualquer ponto de um mapa, certo? Através de dois eixos, latitude e longitude, ou eixo horizontal vertical, que ele chamou de X e Y, isso aqui foi ele, certo? Por que chamou de X e Y? Porque eram valores desconhecidos, dependendo de onde o ponto estivesse, esse ponto teria as suas localizações, então, como a gente não teria como saber qual era a localização, manda a localização aí, qual era a localização até chegar ao ponto, então poderia ser qualquer valor, então eles acharam por bem colocar letras, então, sei lá, o ponto tá aqui, se eu colocar aqui, seriam coordenadas diferentes, mas aí, por convenção, por uma regra que ele mesmo criou, primeiro a gente atribui a localização horizontal, depois a localização vertical. Se vocês chegarem. Tá, e outra coisa. E isso aqui é utilizado até hoje, certo? Aí, no celular de vocês, deve ter um aplicativo de GPS do Google, o Google Maps. Se vocês ativarem a localização, vai aparecer aí no mapa a posição que você está, no satélite, pelo menos aí. E se você clicar exatamente nesse símbolo que aparece, vai ter lá dois números, certo? Geralmente, se tiver em Dom Macedo, eu acho que o primeiro começa com menos 12, alguma coisa, o segundo começa com menos 39, alguma coisa. Significa que a gente está no quarto quadrante do mundo. E é verdade, né? Que o X é negativo, o Y é negativo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso aqui agora. Beleza aí? Respondeu a O pergunta? primeiro é esse da direita em cima, né? Isso. Primeiro seria no caso do GPS, latitude, e segundo, longitude. Eu também não sei porque os nomes são esses, certo? Eu nunca cheguei a pesquisar essa parte específica da geografia. Agora, a ordem de ser horizontal e vertical foi ele que colocou, e de lá para cá ficou para sempre. Isso Ô, cerca Rodrigo, de. cartografia geralmente cai no Enem? O senhor sabe dizer? Da época que você fazia. Rapaz, para falar a verdade, eu parei de olhar as outras matérias no Enem, mas a última vez que eu fiz o Enem foi 2000 nem eu lembro, acho que foi 2015 ou foi em 2016. Teve uma questão, ou foi duas, foram duas, mas tipo assim, não especificamente de cartografia, perguntando de projeção, os nomes lá de modelos planetários, essas coisas. Não, eu lembro que caiu uma de fuso horário e a outra não me lembro o que foi, mas eu lembro que foi bem parecida, confuso. Ou seja, já é uma coisa já aplicada ao conteúdo. Mas eu procuro saber, eu dou uma olhada aí, pelo menos na prova do ano passado que eu tenho baixado aqui, a gente dá uma olhada. Beleza, então deixa eu só mostrar a vocês uma coisa aqui. Eu sei que eu comecei atrasado hoje e já extrapolei o horário da aula, mas só para. Ué, cadê? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. O Brasil está em queda, graças a Deus. Não, peraí. Não vou pegar o Brasil, não. Eu vou pegar a Rússia. Eu vi um gráfico muito parecido aqui com o exponencial. Assim que a internet deixar. Pronto. A Rússia está aqui. Cadê a Rússia, meu Deus? Só um momentinho. Pronto, meu velho, me ajude.
Já sei o que é. O próprio Google Chrome. Ok, pronto, a Rússia. Tá bem aqui. Gente, o gráfico da Rússia tá perfeito. Rússia e Irã. Tô falando do gráfico, viu? Olha só. Eu tenho aqui uma total. Olha só, eu não sei se eu consigo aproximar aqui, comentar só para vocês verem. Acho que assim fica melhor. Vocês estão vendo aí o gráfico mais ou menos? Sim, sim. Pronto. Olha o que acontece. O gráfico, ele tem um caráter exponencial. Você dá para perceber, por exemplo, nessa curva aqui, ó, nessa parte daqui de baixo. Mas quando você vê, por exemplo, aqui no começo, ó, ele começa a crescer e aí depois ele começa a inclinar mais. Conforme ele vai inclinando, você percebe que a velocidade da replicação do vírus está aumentando. Então, a função que dava esse começo do gráfico aqui já não funciona mais nessa parte. A mesma coisa inclinou, subiu. Quando chega aqui, é como se fosse uma ladeira mesmo. Ele subiu um pouquinho, aí deu uma achatada, tá vendo? Mais ou menos de 1º de janeiro desse ano até aqui, ele deu uma segurada aqui bem legal. Quando chegou no final de julho, cresceu novamente. A inclinação mudou. É uma coisa que isso aí vai servir para a vida de vocês também. Esse negócio de ver um gráfico e interpretar o que é que está acontecendo. São coisas que ficam subentendidas, certo? A questão não vai dizer a você que cresceu mais no período tal do que tal. Não, isso aí é uma coisa que você vai ter que ler não, né? Você vai ter que ver e interpretar. Então, por exemplo, eu vejo que, não estou falando numericamente, eu estou falando na velocidade de replicação do vírus. Eu estou vendo que a parte que foi mais branda, onde foi praticamente mais constante, mais achatado, foi ou logo no começo aqui, antes da primeira inclinada, ou nesse trecho aqui, ó, para ser específico, de 6 de março até 22 de junho. Perfeito. Isso, claro, com total, né? Se for novo, é muito estranho. Porque aqui agora está quase uma função exponencial. Não sei o que está acontecendo por lá, mas beleza. Veja só, olha o gráfico. Eixo vertical, quantidade. Eixo horizontal, tempo. Exatamente o que eu tinha falado nesse instante. Se tem de vacina, é parecido, ó. Inclinou, deu uma achatada. Também. Mortes, a mesma coisa. Beleza. Bom, aí todo gráfico vai ser assim. E no caso, eu achei um muito interessante aqui, que foi o quê? Foi o gráfico do Irã, só para ser rápido e conciso. Pronto, o gráfico do Irã aqui. Cadê o Irã? Olha só, não sei se vocês estão vendo, é porque essa parte aqui já fica um pouco menor, é como se fosse um resumo. A Rússia está aqui, ó. O gráfico dela está crescente, vocês estão vendo? Sim. O Irã está aqui embaixo, ó, o dele está decrescente. Olha que coisa interessante. A França também, ó. Deixa eu ver se, olhando de perto, ele fica. Claro, aqui é o total, né? Deixa eu só. Novo. Aí, ó. Cresceu, decresceu. Perfeito. Aqui poderia ser até uma parábola, calcular um ponto de máximo, né? Que a gente falou isso na última aula. Bem, ou seja, tá dando uma achatada aqui na curva. Olha lá o que acontece. Não é legal? Quer dizer, é Covid, né? Mas o gráfico é legalzinho. Bom, eu vou agora sim mostrar o que eu ia mostrar. Não era isso que eu ia mostrar, certo? Foi só uma ideia por causa da pergunta de Pedro. Eu vou fazer. Não morre mais, ó. Projeções cartográficas, que onda. Deixa eu ver aqui. Funções. Uma função exponencial. Deixa eu entrar no sistema aqui rapidinho. Pronto.
Função exponencial. E aqui eu quero ter algumas aplicações. Por que é que está 100%, meu Deus? O CPU. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Minha voz está falhando aí de novo? Não, Não, né? tá de boa. Pronto. Ok. Pronto, beleza. Bom, deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui bom. Eu não me lembro, eu não favoritei, tá, vamos lá. Tinha que ter um legal aqui. Acho que tá bom aqui esse. Vai lá, meu filho, carregue. Aprontando. Carregou. Tela cheia. Pronto, apareceu aí. Ok. Beleza. Olha só. Eu tenho aqui um gráfico de. Claro, é uma função exponencial, ela está crescente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não, não consigo. Aproxima mais. É uma função crescente, ok? Agora, se eu escolher números decimais, no caso, entre o 0 e o 1, ó, ela já vira decrescente, porque a gente já viu que quanto mais eu multiplico números decimais, os resultados vão ficando menores. E aqui, conforme eu vou crescendo o valor da base da função, ó, o gráfico vai ficando mais inclinado. Vocês estão vendo que ela vai ficando mais perto aqui do eixo Y, eixo vertical, e aqui a função sendo mudada aqui. Ó. Bem legal. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra aqui. Eu acho que esse aqui também tá bom. Pode ser um professor legal, pode ser. Pronto, aqui, achei. Bora, meu velho. Beleza. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Pronto. Bom. Pronto. Dois aqui, ó. Movimente os pontos A, B ou C para construir. Não sei nem o que é que ele quer que faça aqui. Para construir o gráfico da função 2 elevado a x. Beleza. Primeira coisa. Todo gráfico vai ter que passar pelo número 1. Ok? E como ela é 2 elevado a x, significa o quê? Que quando o x for 1, fica 2 elevado a 1, que dá 2. X elevado a 2. 2 elevado a 2 daria 4, e assim por diante. Seria algo mais ou menos desse tipo aqui. Opa. Daria 2, 2 daria 4, e assim por diante. Bom, Não entendi. Quando o X for 1, o quê? nesse caso aqui, deixa eu ver se consigo aproximar, meu Deus. Quando x for 1, aqui em cima está escrita a função, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Estão vendo? Aí, Sim. quando x. Pronto. Quando x é 1, fica 2 elevado a 1. X é 2, 2 elevado a 2. X é 3, 2 elevado a 3. E assim por diante. Então, quando x é 1, fica 2 elevado a 1, que é 2. X é igual a 2, 2 elevado a 2 dá 4. E assim por diante. X é 3, 2 elevado a 3 dá 8. E assim sucessivamente. Deixa eu ver se eu. Ok.
Tem um legalzinho ali, mas vai dar um pouco de trabalho. É porque eu não salvei o que eu tinha achado. Eu tinha achado um gráfico, um aplicativo massa aqui. Pronto, deixa eu carregar esse. Pronto, aqui. Acho que assim fica melhor para a gente visualizar aqui. Olha lá. Tipo, se eu quiser um gráfico mais potente, digamos assim, eu aumento o valor da base, ó, sei lá, 6. É um gráfico bem mais inclinado. Se eu quiser que ele seja decrescente, é só escolher um número entre 0 e 1, ok? Lembra? Se for Mas 1, a base seria o X, não é isso? não, a base é justamente esse número que eu estou mudando. Ó. O x é o expoente, lembra? Ah, sim. Isso. No caso, é exatamente aquela pergunta que você fez mais cedo. A função exponencial só muda o expoente. Ok? Então, esse pontinho azul aqui, ó, eu estou escolhendo funções diferentes. Por exemplo, 2 elevado a x, o gráfico é esse. Sei lá, 4 elevado a x, o gráfico já é esse. Algo do tipo aí. Se for o número decimal entre 0 e 1, já fica decrescente. Ah, agora que entendi. Entendeu? 0,7 elevado a x já ficaria mais ou menos assim, algo do tipo. E se for 1, eu disse que não podia, né? Porque senão virava uma função constante. Deixa eu tentar fazer ele certinho aqui, não está ficando, mas todos para qualquer número que você escolha aqui no x, ó, aqui no horizontal, todos os resultados vão ser 1. Então, é uma função que é, digamos assim, não é atraente, não é atrativa. Bom, já são 8h50, gente. Deixa eu pegar ver se eu consigo uma questão aqui. Nem isso eu tive tempo de fazer hoje ainda. Uma função exponencial aqui. Ok, pronto. Achei uma questão louca aqui. Dá para a gente fazer. Questão do Enem 2021 PPL, esqueci o que é. Janela. Ah, tá, peraí, né? Calma. Pessoas. Oh, meu Deus, esqueci agora o que é. É tipo da prisão, um negócio assim. Ah, ok. Privadas de liberdade, eu acho, alguma coisa assim. Pessoas privadas. Verdade, verdade. O nome é exatamente isso aí, privada de liberdade. Eu tinha esquecido. Obrigadão. Ok, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Eu tirei o print da questão porque eu estava com preguiça de escrever tudo de novo. Deixa eu cortar o print direitinho aqui. Só um momentinho, só para a gente encerrar. Lembrando que quarta-feira tem aula, ok? Pelo menos de matemática. Fabiano está dando aula dia de quê mesmo? Como é? O dia? Sim, Esse Fabiane. quinta. Esse quinta. Perfeito. Pronto. Deixa eu ver se escreve em cima. Escreve. Beleza. Olha só, eu vou. Eu não sei se vai dar para ler e se aproximar. Não. Fica ruim. Pronto. Ó. Claro, deixa eu colocar aqui, né? Enem 2021 PPL. Ok. Veja só. Ai. Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Eu acabei de falar isso aqui. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de 2 horas. Veja só. Primeira coisa é que ele te disse que o X é a quantidade QTD de bactérias
bactérias. E o tempo limite, sei lá, ΔT, não estou muito criativo hoje, 2 horas aí no total. Ok. Isso é um H, gente. Meu H sofre preconceito sempre. Isso aqui é um Hzinho. Após esse período, constava no habitáculo do experimento, palavra bonita, uma população de 189.440 da citada bactéria. Beleza. Constatou-se assim que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 horas. Gente, esse 0,25 horas aqui, eles colocaram de sacanagem. Certo? Porque ninguém vai perguntar, que horas são? Se são 3 mais 0,25 de hora. Não, mentira. Isso aqui, depois eu chego nele. Beleza. Aí ele quer o quê? Ó? A quantidade inicial de bactérias era de... Bom, veja só. Você já sabe que... Claro, sabe porque eu falei, e também vocês têm essa noção, de que quando você tem população de bactérias, de vírus, essas coisas, a função que expressa o cálculo que você tem que fazer é uma função exponencial. Mas se você... É até uma dica para você agora, Darlene. Se você não lembrar disso, onde é que está na questão a dica que está me dizendo que é uma função exponencial? É exatamente, praticamente a última frase, que é o quê? A quantidade, a população dobrava a cada período, a cada tempo. Certo? Se dobrava, significa o quê? Se era 1, passou esse tempo, virou 2, virou 4, virou 8, 16, 32, 64. Ou seja, veja só, eu estou multiplicando aqui de 2 em 2, ó. E multiplicação de números repetidos, você sabe que é uma potenciação. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, até onde você queira. E como é uma multiplicação muito grande de números repetidos, ou seja, essa potenciação, a gente pode encolher ela em forma de potência. Então, seria aqui, nesse caso, 2 elevado, sei lá, aqui eu coloquei 6 deles, né? 2 elevado a 6. Mas se dobrasse de novo, 2 elevado a 7. Dobrasse de novo, passasse mais aquele tempinho, 2 elevado a 8, e assim por diante. Até aqui, beleza? Deu para entender a ideia até aqui? Sim. Pronto, Beatriz, Deise e Pedro também? Sim. Até aqui, ok. Ok, de boa. Então, beleza. Ok. Eu quero construir essa função. Já entendi que ela é exponencial, certo? O problema é que não tem como tirar... eu vou tentar escrever aqui em cima. Bom, beleza. Então, vou, sei lá, colocar aqui um Q de X. Escrever de roxo. Q de X, que vai dar minha quantidade aí. O que é que acontece? Se ela dobra a cada certa quantidade de tempo, então, como é que vai determinar, como é que eu vou determinar a função exponencial dessa questão? Primeiro, se ela está dobrando, é uma potência de base 2, a base vai ser 2. E se a base é 2, agora ele vai estar elevado a quem? Alguma coisa. Algum X aí. Quem é que está determinando? Lembra que uma função é um cara que determina e o outro que é o determinado? É o independente e o outro que depende dele? Então, veja, o que eu estou descobrindo, o que está mudando aqui é a quantidade de bactérias, mas o que faz a quantidade mudar é o tempo. Então, veja, dobrava a cada 0,25 hora. Opa, mas 0,25 hora? É o que mesmo? 25 centavos. Como é que escreve 25 centavos? 25 sobre 100. Dá para simplificar 25 sobre 100 aqui? Dá. Por quanto? Vou simplificar logo por 25 para não comer tempo. 25 por 25 dá 1. 100 por 25 vai dar 4. Eu esqueci que eu não vou poder tirar esse cara e reduzir. Vou ter que escrever ele pequenininho aqui.
Assim, 25 por 100, simplifica ele por 25, fica 1 sobre 4, beleza? De 1 hora, ok? Então, esse tempo, o que está fazendo ele aumentar, deixa eu aproximar, talvez fique melhor para escrever. O que está fazendo ele dobrar é este tempo aqui, ó, 1/4 de hora. Tá, 1/4 de hora. Agora quase que eu me confundi aqui. Então, é o tempo, que é o x, dividido por 4, ou 1/4 vezes 1x, etc. Então, aí, por exemplo, nesse caso aqui, sei lá, tinha uma bactéria no começo do experimento. Passou 1/4 de hora, são 15 minutos. Passou 15 minutos, dobrou. Mais 15, dobrou de novo. Mais 15, dobrou de novo. Por isso que é um pouquinho difícil de conter uma pandemia ou uma epidemia de alguma coisa. Porque é muito rápido para replicação aí de DNA, RNA, essas coisas. Bactéria, né? Vírus não tem. Veja só, o que é que acontece, por exemplo, se eu quisesse saber a quantidade de bactérias no tempo zero, seria o quê? 2 elevado a zero dividido por 4, mas 0 dividido por 4 é zero. 2 elevado a zero é 1. Uma bactéria. Perfeito. Tá. E quando passar, sei lá, um período desse daqui, seria 2 elevado a 1/4, que aí já fica mais complicado para calcular, que é a raiz quarta de 2. E assim por diante. Bom, veja só. Beleza, já montei minha função, certo? Não sei se ele falou. Não, não, é exatamente isso que ele quer saber. Ele quer saber qual era a quantidade inicial. Só que ele descobriu que após 2 horas, tem esta quantidade aqui de bactérias: 189.440. Pronto, agora sim eu vou apagar aqui para precisar de espaço. Que eu vou precisar de espaço. Beleza. Bom, então quer dizer o quê? Que no final do experimento eu tinha 189.440 é igual a 2 elevado a alguma coisa. Que alguma coisa é o tempo, o x foram 2 horas. Na verdade, tipo assim, foi uma coisa que eu pensei no começo também, ó. Tem gente, eu lembro que eu tinha um colega que, por exemplo, você tinha PA e PG, né? O PG, a progressão geométrica é uma função exponencial, certo? Porque os números, a razão, né, multiplicativa, que pode ser fração ou número normal. Se for número normal, crescente, fração, decrescente. A mesma coisa. PG é a mesma coisa de função exponencial. Eu lembro que eu tinha um colega na sala quando eu estudava no ensino médio, que essas questões de PA e PG, exponencial, ele não utilizava a função, ele fazia de cabeça, ou então pelo menos de um em um. Não sei se vocês entenderam, assim, mais ou menos, onde é que eu estou querendo chegar. Vocês conseguiram compreender mais ou menos o que é que eu estava querendo dizer? Ainda não. Tá, tipo assim, digamos, por exemplo, o total do experimento foram 2 horas, ok. Então, pronto. Eu tinha aqui uma quantidade que eu não sei quanto é, certo? Passou 0,25, dobrou. Passou mais 0,25, opa. 0,25 com 0,25 dá 0,5 ou 0,50, não sei como vocês chamam, tanto faz. Mais 0,25, dobrou de novo. Aqui, dobrou de novo. Já passou 1 hora. Mais 15 minutos, dobrou de novo. Parou de atualizar, Rodrigo. Não tá aparecendo mais, não.
Opa, de novo. Tá, peraí, deixa eu parar de apresentar e colocar novamente aqui. Ah, pronto. Me digam aí quando aparecer Agora na foi. tela. Agora foi? Pronto. Tá, beleza. Então, quantidade inicial, não sei quanto é. Passou 0,25, dobrou. 0,25, dobrou. 0,25, 0,25, já passou 1 hora, certo? Então, em 1 hora, ela vai dobrar 4 vezes, significa que em 2 horas ela vai dobrar 8. Mais 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos. Perfeito. E aqui eu cheguei nessa quantidade, 189.440. Ó, se eu dobrei 8 vezes, significa que esse número aqui, ó, ele aumentou, quer dizer, esse número daqui, ele aumentou dobrando, né? 8 vezes para chegar nesse. Então, era algum número que eu não sei quanto é. Eu multipliquei por 2 8 vezes, ou seja, eu multipliquei por 2 elevado a 8 e deu 189.440. Percebeu mais Como ou é que você menos sabe aí? que é elevado a 8? Porque, tipo, a questão disse, aqui, ó, a questão disse que o experimento foi por um período de 2 horas. Aqui, ó. Passa bem sutil Ah, essa frase. entendi. É isso, essa frase ela passa bem sutil. Então, você vai preenchendo aqui 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Aqui já dá R$ 1, R$ 1,25, 1,50, 1,75, 2 horas. Aí, o que é que ele fazia? Ó, se cada período desse aqui parece aquelas questões de meia-vida, cada período desse ele vai dobrando, então quer dizer que aqui é a metade desse número, aqui é a metade da metade desse, metade da metade da metade, e assim por diante. Era assim que ele fazia. Chegava na alternativa certa? Chegava. Só que, tipo, demorava muito. Demorava muito. Então, moral da história, esse número aqui, ou melhor, esse número aqui final, é esse inicial que multiplicou por 2 8 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, completou 1 hora. 5, 6, 7, 8, completaram-se 2 horas. Beleza. Então, o que é que eu posso fazer? 2 elevado a 8 é 256. 189.440. Se eu pegar. Claro, eu quero descobrir que número é esse. Eu vou parar de colocar interrogação, certo? Eu vou colocar, sei lá, Z. Quero descobrir que número é esse. Então, eu vou pegar os 189.440 e dividir por 256. Aí vai da sua fé, do seu cálculo e da sua paciência para você calcular isso. Porque, na verdade, essa aqui é exatamente a conta que a gente vai fazer, que a gente faria se a gente fizesse aqui. Certo? Bom, deixa eu ver quanto é que dá isso aqui, só porque ele já está bem. Já extrapolei já o horário mais de uma vez. 189.440 dividido por 256. Dá 740. O quê? Eu estou calculando o que aqui mesmo? 740 bactérias. E seria aqui, letra B. Deixa eu só consertar isso aqui para não ficar muito grande no PDF. Que na verdade o PDF não ficaria grande, ia ficar pequeno por causa da letra grande. Rapidinho. Pronto. Então ficaria 740 bactérias aí. Desculpa. Bom, tá, beleza. Então, veja só. Ah, professor, mas aí
eu não queria fazer dessa forma, eu queria fazer, sei lá, eu queria construir uma função e aplicar essa função, sei lá, por algum motivo você quer fazer pela forma da função. Bom, veja só, você consegue descobrir o seguinte, nesse caso aqui, ó, que a gente pode fazer é o seguinte, deixa eu aproximar de novo, para ficar melhor, escrever. Bom, você tem que a função, você já tem a quantidade final, certo? 189.440. E aí, isso daqui, ela é igual ao seguinte, ó. Como o meu tempo, deixa eu escrever de roxo. O meu período de dobro, ela está dividida em 0,25 hora. Eu tenho que o total são 2 horas. Então, significa que eu tenho 2 vezes, ou desculpa, 2 dividido por 0,25, que me dá 8, que é exatamente aquela quantidade de períodos, certo? Então, eu tenho 8 períodos de duplicação, certo? Então, eu tenho aqui uma quantidade desconhecida, que eu vou chamar aqui, sim, eu vou chamar de x. Estava escrevendo de vermelho, não foi? Eu vou chamar de x, multiplicado por 2 elevado ao número de períodos, que é 2 elevado a 8. Pronto. 2 elevado a 8, a gente já viu que é 256. Isso aqui, meu Deus, onde é que eu vou escrever aqui? Isso aqui ia ficar 189.440 igual a 256x, e aí você vai passar esse 256 para lá, e você vai cair justamente nessa conta. Ou seja, você fazer da forma da função é muito mais simples, porque você não ia precisar fazer esse esquema todo aqui que eu fiz, para descobrir, depois que você fez o esquema, que são 8 períodos de duplicação, certo? Porque são 8 vezes que você está multiplicando por 2, porque isso aí tudo é interpretação, certo? Quando você faz da forma da fração, desculpa, que fração? Da fórmula da função, fica muito mais simples, porque tipo assim, ó, eu tenho que a quantidade de bactérias é a quantidade inicial, esqueci de colocar aqui no roxo, que eu vou chamar de x, vezes ele multiplicado por 2, que ele dobra a cada tempo. Que tempo é esse? É um tempo dividido por 4, porque 0,25 é 20 centésimos, que deu 1/4 do tempo. E aí você descobre que, como o tempo está dividido, não é 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele está dividido em 0,25, então você tem 0,50, 0,75, até você chegar em 2 horas. E aí o que você faz? Como durou 2 horas, você divide 2 por 0,25 para você descobrir quantos períodos tem. A gente chama esse período de... Seria meia-vida se fosse dividindo por 2, mas é uma duplicação. Então significa que esse tempo aqui, esse expoente aqui seria 8, e aí sim vai acontecer tudo que eu falei nesse instante. Questão legal, né? E atual também. 2021 aí. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão aqui? Ok. Ou não? Ninguém ficou com dúvida nenhuma, não? Bom, se não ficaram com dúvida, eu vou precisar que vocês coloquem aí o nome completo no chat para eu colocar na lista de presença, que eu esqueci de abrir aqui, e eu vou liberar vocês. Deixa eu parar a gravação.